Então vamos iniciar o nosso estudo das quintas-feiras. Vamos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, rogando a Jesus, o amigo de todas as horas, que possam, Senhor, em teu nome, emissários bondosos, espíritos vinculados a este estudo, à nossa casa, a Dona Emília Santos, o tio Rolandinho, a tia Bebé, o meu pai, a Dona Irma Ragazzi Martins, a Dona Benedita Fernandes, estarem conosco, nos amparando, nos tutelando e dando-nos toda a ajuda necessária ao bom encaminhamento deste estudo. Agradecidos e contando com esta proteção, é que vamos iniciar este estudo dando graças a Deus, e que assim seja. Então nós vamos entrar no capítulo Oração Dominical. Curada pelo mestre divino, a sogra de Simão Pedro ficara maravilhada com os poderes ocultos do Nazareno humilde. Então nós vemos que a potencialidade mediúnica de Jesus é algo que nunca mais existiu nessa quantidade, nesta profundidade, neste diapasão. Afinal de contas, é o espírito, como nos fala o livro dos Espíritos, mais puro que esteve no mundo material. Então, a mediunidade, a capacidade de cura, como nos fala André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade, é algo que a gente nunca pôde aquilatar, nunca pôde perceber. Ele era médium de Deus. Então, ele fazia coisas. Então, naquele momento, eram coisas miraculosas, nós sabemos que são mediúnicas, é um potencial humano, mas é isso, ela ficara maravilhada, que falava o mestre em nome de Deus, enlaçando os corações com a sua fé profunda e ardente. Isto é algo que a gente não pode perder de vista. Termos esta fidelidade, termos esta confiança, esta convicção de que nós estamos sob a tutela do Pai, estamos regidos por leis sábias e profundas e equânimes que nos atingem no momento aprazado, segundo as nossas disposições e necessidade, mas foram as nossas realizações que atraem esta circunstância. Então, ela foi atraída por esta fé, por esta capacidade mediúnica, e restabelecida em sua saúde, passou a reflexionar mais atentamente acerca do Pai que estás nos céus, sempre pronto a atender à súplica dos filhos. Então ela imaginou que fosse isso, ou seja, não é merecimento, é sim eu estar suplicando e sendo atendido nas minhas súplicas, eu tendo a partir daí privilégios em função de uma súplica, em função de um ardor, em função de uma busca. Será isso mesmo? Será que nós não estamos sujeitos a uma lei de causa e efeito? Será que nós não estamos sujeitos à lei do mérito, à lei da sintonia? Claro. Então a gente precisa entender, nós não passamos adiante ou além daquilo que nós precisamos nos submeter. O que nós temos com a nossa fé, com a nossa confiança, com a nossa petição é pedir forças para suplantarmos os problemas e lucidez para entender. Tem coisas que eu posso modificar e tem coisas que eu tenho que ter resignação. Tem coisas que eu tenho que aproveitar, experienciar e modificar-me na nossa intimidade. Então, é um olhar material dos fatos. Então, ela passou a refletir sobre estes acontecimentos que ela esteve sujeita. Mas vamos adiante. Chamando certo dia o genro para um exame detido do assunto, consultou-o sobre a possibilidade de pedirem a Jesus favores excepcionais para a sua família. Este é o grande problema daqueles que aparentemente têm uma fé, mas é uma fé de resultados. É uma fé que submete esta confiança nos desígnios superiores às situações materiais. É uma fé que está sempre agora oscilando. Quando as coisas não ocorrem, ela não acredita. Quando as coisas ocorrem, ela é ardorosa. Ocorre a nível material. Ocorre a nível, às vezes, ela quer a cura, ela quer a superação de um obstáculo. O que a fé fará? O que a gente agora, rogando, a gente tendo a certeza, poderá modificar os padrões? Eu passar de outra forma. Eu ter mais resistência, ter entendimento para superar os mesmos obstáculos.
Então, a fé fará isto. A fé não vai demover o obstáculo. A fé não vai tirar o problema. A fé não vai fazer com que aquele problema que ele vem em meu benefício, vem para que eu cresça espiritualmente, seja tirado. Então, isso não é uma fé, isso significa barganhar com as coisas divinas. E fé é algo totalmente diferente. Eu ter convicção, tendo ocorrido isto, aquilo outro. Eu sei que é o melhor. Eu não estou a partir daí querendo resultados. Eu estou querendo passar bem pelas circunstâncias, mostrar uma outra percepção, um outro diapasão, um outro comportamento. Lembrava-lhe, então ela lembrava a Pedro, a circunstância de ser o mestre, um emissário poderoso do reino de Deus, que parecia muito próximo. Ou seja, então ela está fazendo conjectura junto a Pedro, porque ela foi amparada, mas ela está querendo fomentar em Pedro o quê? A seguinte ideia: Pedro, vamos pedir pela nossa casa, pela nossa família, vamos rogar ao mestre que ele, tendo agora muito proximidade com o Pai, tendo este poder todo, possa, a partir daí, demover, retirar as circunstâncias materiais da nossa vida. Então, esta situação de materializar as coisas da fé, materializar as coisas do espírito, é não ter entendido plenamente que as coisas espirituais são respondidas espiritualmente. O trabalho material é que fará com que eu tenha isto ou tenha aquilo, mediante as provas necessárias que eu tenha que passar. E eu não aceitando as provas, eu me não submetendo a elas, irei buscar fazer coisas diferentes, ou seja, desonestas. Eu irei fazer de uma forma a me prejudicar adiante, mas no primeiro momento eu estou achando que está tudo certo. Eu tenho inteligência, eu tenho capacidade, eu burlo, eu me corrompo, eu me vendo, eu isto e aquilo, porque eu não me submeto à situação. Ou seja, isto é utilizar-se de forma indevida da sua capacidade intelectiva e, consequentemente, ela não estar direcionada por esta convicção plena. Então vamos entender o que ela estava falando a Pedro. Concitava-o a ponderar ao Messias que eles eram dos seus primeiros colaboradores sinceros e a enumerar-lhe as necessidades prementes da família, a exiguidade do dinheiro, o peso dos serviços domésticos, a casa pobre de recursos, situação a que as imensas possibilidades de Jesus, cheia de poderosos prodígios, seria capazes de remediar. Ou seja, a pessoa quer aproveitar aquela mediunidade, quer aproveitar aquela bondade, quer se aproveitar daquela circunstância para que ela se beneficie, ou seja, não acordou para a vida. Quantas pessoas não foram e não vão a médiuns de cura, não foram a médiuns receitistas, não foram a médiuns videntes, não foram e não vão buscando resultados materiais, buscando superar isso que ela está solicitando que Pedro veja, as dificuldades prementes, mas são estas dificuldades que fazem com que esta família esteja unida, esteja afeita a buscar valores do espírito, porque se a satisfação plena das coisas exteriores ocorrer, raros são aqueles que se dispõem a servirem ao reino de Deus e às coisas do Espírito. Por quê? Porque estão respondidas os apelos materiais e eles se materializaram tanto, assim como nós mesmos, que ficamos vendo a vida sob a nuance material. Se eu sou um espírito, por que não olhar a isto? Ela tinha essa percepção? Não tinha. Ela tinha a ideia de privilégio, ela tinha a ideia de ter alguém ao lado deles muito poderoso e falando para que Pedro solicitasse a Jesus estes prodígios, esta remediação ou esta intervenção junto ao Pai para que eles fossem beneficiados. Mas vamos adiante. O pescador simples e generoso, tentado em seus sentimentos humanos, veja bem, ele era um homem cordato, ele era um homem resignado, mas a sogra fez com que atilasse dentro dele
fosse colocado dentro dele uma certa insatisfação, uma certa reflexão, uma certa materialidade. Ele não era um ser, como nenhum deles aqui o era, espiritualizado de forma profunda. Eram seres bons, vieram para uma tarefa, mas estavam sujeitos às circunstâncias e o momento em que viviam. Mas vamos lá, então ele passou a fazer conjecturas, examinou aquelas observações destinadas a lhe abrir os olhos com referência ao futuro. Ele achava que estavam abrindo os olhos materiais. Os olhos espirituais dele estavam sendo vendados. Porque a pessoa precisa entender, todas as vezes que eu olho a vida sob a nuance material, os meus olhos espirituais ficaram vendados. Todas as vezes que eu olho a vida sob a nuance espiritual, o olhar material ele se faz de forma distinta. Eu tenho a percepção de que é tudo passageiro, que a gente não pode lutar de forma tão intensa, de forma tão ardorosa pelas coisas circunstanciais. Entretanto, refletiu que Jesus era mestre e nunca desprezava qualquer ensejo de bem ensinar o que realmente era proveitoso aos discípulos. Então veja lá agora a conjectura intelectual de Pedro. O que ele fez? Ela colocou nele esta proposição, ou esta outra visão das coisas. E agora o que ele iria fazer? Ele iria se aproveitar disto para Jesus ensiná-los, e aí ele poderia ser beneficiado, se fosse possível. Ele fazia estas reflexões porque foi a melhor fórmula dele agora conjecturar com aquilo que a sogra colocara dentro dele. Então, sabia que Jesus não desprezava os momentos. E se aquilo estivesse errado, ele, com a reflexão que Jesus traria, ele se modificaria. Mas se fosse possível, tudo aquilo que ela havia solicitado ocorreria junto a eles. Porque imaginavam, bater e abrir-se-vos-á. Então, se eu bato, as coisas se abrem. É assim? Depende. Muito variável isso. Não, pode não ser nesse momento, mas se eu faço com tanto ardor, um momento eu vou ter isto. Seja nesta ou na outra existência, aquilo que eu peço, que eu clamo, aquilo que eu idealizo, voltará. É benéfico ao meu espírito? A maioria das vezes não. Mas é o que ele estava pensando. Mas vamos adiante. Acaso não saberia ele o melhor caminho? No caso, o mestre, Jesus saberia. Não viam em sua presença alguma coisa da própria presença de Deus? Viam. Então, em verdade, é o Espírito que coordena, que comanda o planeta Terra, que comanda a todos nós, que faz com que é a maneira pela qual nós poderemos compreender de forma melhor ao nosso Pai, porque ele nos trouxe tudo aquilo que eu aprendo do meu Pai, eu trago a vocês. E aí nós poderemos compreender de alguma forma ao Pai, vendo a bondade, a sapiência, a capacidade que Jesus se mostrou e demonstrou com a sua vida, com o seu empenho, com a sua dedicação. Então, estava nesse contexto. Ele tinha tido um apontamento da sogra, fez as suas reflexões, levaria a Jesus estas ponderações e iria entender o que Jesus iria colocar. Então nós estamos vendo ele aqui andando ao derredor do lago de Genezaré, o mar da Galileia, era um lago, e ele estava fazendo as suas ponderações. Guardando, contudo, indeciso o espírito em face das ponderações familiares, então ele ficou indeciso. Buscando a partir daí uma oportunidade de falar com o Messias acerca do assunto. Então, ele ficou rodeando, ele ficou tentando ver o melhor momento, porque aquilo foi gerado dentro dele uma insatisfação, uma reflexão material, uma colocação indevida. Mas seria de bom alvitre que isto ocorresse para que ele pudesse ter uma solução. E seria bom para a posteridade, para que nós nos entendêssemos ao longo dos milênios, ao longo da nossa contato com a religiosidade, nós barganhamos as coisas do céu. Nós barganhamos, e o mesmo mestre Jesus nos diz,
Todas as vezes em que nós barganharmos com as coisas do Espírito Santo, que são as coisas do Espírito, são as coisas reais, nós estaremos em falta maiores e seremos computados de maior intensidade, porque são coisas que não podem ser barganhadas. Chegada que foi a ocasião, o apóstolo procurou provocar muito de leve a solução do problema, perguntando a Jesus com a sua sinceridade ingênua: Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Então, ele tentou agora fazer de uma outra forma. Se ele suplicasse, ele teria agora a resposta dos céus, por parte de Deus de forma direta e por parte de Jesus de forma indireta. Será que ele seria beneficiado? Como não, Pedro? Respondeu Jesus solicitamente. Desde que começou a raciocinar, observou o homem que, acima dos seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado, que lhe criara o ambiente da vida. Então, olha a ponderação que Jesus está querendo agora trazer a Pedro uma outra diapasão. Sim, se nós agora fizermos uma solicitação, somos ouvidos, somos ouvidos. Será que somos respondidos? Somos respondidos. Nos fala André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu, todas as solicitações são respondidas. Solicitações pro mais alto, ou seja, coisas que pedem forças, que pedem lucidez, que pedem o amparo, que pedem o auxílio, são respondidas na medida das nossas necessidades, dos nossos méritos e no momento aprazado. As invocações, aquelas solicitações de coisas inferiores, também são respondidas pelos planos inferiores da vida. Então a gente precisa entender, nada fica sem ser visto e nada fica sem a resposta. A resposta talvez não seja o que nós queremos e às vezes a resposta seja de forma indireta aquilo que nós estamos almejando. Por que indireta? Porque no momento certo, nas coisas devidas, porque se eles nos derem coisas materiais, o que nós estaremos fazendo com o nosso espírito? Nós estaremos cada vez mais nos chafurdando. Então, ele está dizendo, todas as vezes que o homem solicitou, ele teve a resposta. E tendo a resposta, ele continua solicitando, sabendo que existia um poder muito mais amplo do que do próprio homem. Então, a fé, a confiança no Pai, a confiança nas coisas do Espírito, são coisas inatas, que o homem foi fazendo com que, com a sua pretensa inteligência, com a sua orgulho e vaidade, ele fosse empanando tudo isto, fosse tornando aquilo algo que era límpido, natural, fosse tornando algo que fosse obtuso, algo que fosse agora conflituoso, algo que ele passa a ter uma certa incredulidade. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto. Olha lá o que ele está dizendo. Então, todos nós, por sermos filhos de Deus, por sermos e termos uma centelha divina, por termos um potencial crístico dentro de cada um, temos uma tendência para o mais alto. Todos. O que vai empanando isso é a inteligência, mas é uma inteligência tacanha, é uma inteligência arrogante, é uma inteligência vaidosa, é uma inteligência egoística, que empana isso que é natural em todos os seres. Todos os seres têm isso. E olha que ele continua. E experimentam todas as criaturas a necessidade de comungar com este plano elevado, donde o Pai nos acompanha com o seu amor. Então nós temos esta necessidade, é algo premente. Então nos falam os espíritos que todas as manifestações dos reinos, minerais, vegetais, animais, são nesse sentido, dos seres humanos primitivos, dos seres humanos que ainda não haviam desenvolvido toda a inteligência, isso é natural, mas vai sendo embotado como se fosse uma flor de estufa, nos fala Herculano Pires, a materialidade, pelo raciocínio invertido, enviesado do ser humano. Então a gente precisa ter essa noção. O Pai nos acompanha, o Pai sabe o que é melhor. Olha como ele continua. Toda justiça e sabedoria. Então ele acompanha com amor, com justiça e com sabedoria a todos nós. A cada um é dado segundo as suas próprias obras,
no momento devido, na hora aprazada, na quantidade certa, com um único objetivo: levar-nos a uma melhoria. Mas quando a gente está muito materializado, a gente recebe aquilo como algo prejudicial, como algo que vai nos levar à derrocada, à queda. Porque se a gente não tem essa percepção mais ampla, a gente embotou, a gente não se satisfaz. Olha como ele continua. Onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. É isto. Nós buscamos sob nomes diversos, Alá, Jeová, o que quer que seja. Chegam até o Pai. O Pai sabe de quem foi desferida aquela solicitação, aquela súplica, aquele pensamento, aquele desejo, aquela vontade. Muito bem. Então nós precisamos ter essa noção. O Pai nos conhece e o Pai não tem esta percepção. Nós temos que compreender. O Pai é onipresente, onisciente, é todo-poderoso. O Pai tem todos os poderes e muitos outros que nós não temos percepção e capacidade de compreender. Acreditaria, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível se nenhum resultado obtivessem? Então é porque a gente tem resultados. Mesmo com o nosso desespero, com a nossa agonia, com a nossa amargura, com a nossa incredulidade, mesmo assim somos amparados. Por quê? Porque o Pai sabe que a gente não tem condições amplas daquilo. Então, é nos reportado, é avaliado cada um de nós, no seu estágio, na sua situação, no seu padrão, na sua maneira de agir, nos seus desesperos, nas suas coisas. Então, se ninguém nunca tivesse resultado, por que existiria essa convicção? Porque, naturalmente, em certos momentos, nos fala André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, dores indizíveis, que eu não consigo dizer o que é essa dor. Faz com que uma conexão se faça de forma abrupta, porque nós já estamos conectados ao Pai. A religião faria essa reconexão, religar o homem ao Criador. Mas se nós temos essa capacidade em determinados instantes, por que não temos em todos? É porque a gente perde esta sintonia, porque a gente perde por uma série de situações essa conexão. Então, é isso que nós temos que ter noção. Nós temos essa conexão. Ela se restabelece rapidamente, mas elas não têm, às vezes, sequência e continuidade. Não tenhas dúvida, todas as nossas orações são ouvidas. Não tenhamos dúvida disto. André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, nos relata: todas as preces são avaliadas, todas as preces são questionadas, colocadas num padrão. E ele nos relata de uma prece de uma menina fazendo pela sua mãe Odila, que não estava boa, não estava em boas condições. É a prece refratada. Ou seja, bateu na mãe, a mãe não tem condições, mas é uma solicitação tão justa, tão boa, que ela sobe aos céus, porque para quem ela pediu não tem condições de responder. Então todas as nossas orações são ouvidas, são percebidas. Agora é visto o diapasão, o padrão em que ela é feita. No entanto, exclamou respeitoso o discípulo: se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanha diferença na sorte? Então, como nos fala Emmanuel no livro O Consolador, será que existe sorte e azar mesmo? Lógico que não. Não existe isto. Isso é uma aleivosia humana. Não existe sorte, existe cada um atraindo circunstâncias necessárias ao seu espírito. Eu estudei, eu me preparei, eu me empenhei, eu tenho boa vontade, eu faço o meu melhor. Se aquilo não se efetiva, tem suas razões, não é sorte nem azar. Tem as suas razões que a gente precisa aceitar. Esta confiança, essa credulidade, chama-se fé. Ter a certeza de que o melhor sempre irá ocorrer com cada um de nós. Então, imaginar que exista diferença de fé é uma percepção material da vida. Então a gente tem que ter noção. Nós, enquanto espíritos, atraímos circunstâncias. Nós atraímos acontecimentos e eles vão ocorrer desde que eu esteja preparado, empenhado, fazendo o meu melhor, na hora devida. Se isto for o melhor.
Se não for o melhor, que seja feita, Senhor, a tua vontade. Que seja feito o melhor. Então que a gente tenha esta resignação e esta compreensão. Por que razão sou obrigado a pescar para prover a subsistência, quando Levi ganha bom salário no serviço dos impostos, com a sabedoria dos livros? É nós imaginarmos que existem pessoas privilegiadas e pessoas que são relegadas. É imaginarmos que o Pai não é de todos. É imaginar que a vida material é que nos dá a retribuição pelo que nós somos. Isso é uma visão muito tacanha, muito pequena, que a doutrina espírita nos mostra. Isto são provas. Todas as exterioridades são provas. Todas. Beleza, feiura, riqueza, pobreza, isto, aquilo e aquilo outro. São provas que nós precisamos desempenhar da melhor maneira, mostrando a nossa credulidade, mostrando a nossa convicção, mostrando a nossa robustez íntima e não deixando-nos envolver pelo fator transitório, porque senão nós não temos a convicção. E ele continua a colocar para Pedro, Pedro falando a ele, como explicar que Joana disponha de servas numerosas, quando minha mulher é obrigada a plantar e cuidar a nossa horta? Ou seja, é cuidar da nossa horta, ou seja, por que essa diferença? Por que Levi é colocado nessa e eu naquela condição? Jesus ouviu atentamente essas suas palavras e retrucou: Pedro, não precisamos esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Enquanto nós olharmos sob uma percepção material, nós não vamos entender, cada um tem a sua tarefa. Cada um, se eu não entender e acreditasse em reencarnação, cada um, se eu confio no Pai, eu sei que cada um está colocado no melhor lugar para desempenhar a melhor tarefa e não tem tarefa melhor do que outra. Isso é percepção material. Isso é percepção material. Não tem trabalho mais digno do que outros. Não tem. O que tem é a forma pela qual eu desempenho esse trabalho. É a visão humana errônea que faz com que aquele trabalho seja superdimensionado, porque ele pode salvar vidas. Isso é uma visão material. Quem salva vidas é Deus. Ele dá um entretenimento, então ele é superdimensionado, porque as pessoas querem valorizar a isto. Então, na percepção espiritual, todos desempenham a mesma coisa. Vejamos em nosso lar. Todos ganham a mesma coisa porque desempenham tarefas diferentes. Só são remunerados de forma duplicada ou triplicada se o trabalho for sacrificial em prol da comunidade. Não sendo desta ordem, são remunerados da mesma maneira. Então que a gente entenda que todos somos seus servidores e todos nós somos avaliados da mesma maneira. Se nós fizermos com amor, somos computados naquilo que estamos fazendo em termos espirituais, muito mais valorados do que aquele que está fazendo por aparência. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço, ou seja, além do esforço, além do nosso empenho, além das nossas provas, além daquilo que eu vim para desempenhar, para ajudar e reparar os meus erros, eu tenho que entender o meu trabalho. Primeiramente, em geral, é aquilo que eu estou afeito, de forma geral, mas de forma não tão geral, mas também colocada, eu estou trabalhando para reparar tal erros do passado. Então nós vemos no livro Entre a Terra e o Céu a mesma coisa, o rapaz trabalhando na ferrovia, ele era alguém que trabalhava com ferro, porque ele havia usado o ferro para ferir. Então tem tudo isto. Eu vejo um outro livro, As Vozes de Outra Margem, que Chico Xavier relata que um rapaz que era um jovem, estava estudando para uma faculdade, desencarnou, e desencarnando ele foi rapidamente se atrelar à medicina homeopática. Por quê? Porque era um lugar de afinidade. Então a pessoa está em provas de um determinado trabalho. Nem sempre é aquilo que ele tem afinidade. Muito bem, mas o que ele está dizendo? Todos nós somos servidores. Todos nós poderemos usar o trabalho para beneficiar pessoas, com o nosso empenho, com a nossa capacidade. Hoje pescas, amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus, tenhamos esta noção. Não existem trabalhos que são vistos pela espiritualidade como melhores, como mais valorados. Isso é a percepção material.
Trabalho mais valorado, volto a dizer, feito com amor e com devoção e sacrifício. É isso que valora o trabalho. O resto é percepção humana. O resto é coisa pueril e banal. O resto é nós querermos resultados materiais. Resultados materiais terão as consequências materiais e espirituais. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a leira laboriosa e fértil com a sabedoria da terra. Não é o trabalho que nos qualifica, nem é o trabalho que nos identifica. Momentaneamente é isso. O que me identifica é a minha ligação com o Pai, a minha devoção ao Pai, a minha maneira de servir ao meu irmão aonde quer que eu esteja. Isso que eu preciso entender. Isso é importante que nós reflitamos sobre isto. Não é o trabalho que nos dá uma posição espiritual diferenciada. Muito longe disto. É a forma pelo qual fazemos. É o empenho com que nós nos devotamos. É o sacrifício com que nós nos empenhamos. O escriba sincero, que cuida dos dispositivos da lei, é irmão do lavrador, bem intencionado, que cuida do sustento da vida. É o mesmo trabalho feito com amor, com devoção, tem a sua importância, tem a sua qualificação. Irmãos diferentes fazem coisas diferentes e se ajudam mutuamente para fazermos com que todos possamos nos beneficiar nos ajudando. E, a partir daí, criarmos uma identificação com o outro. Porque se somos desiguais, é para fazermos diferente, é para contribuirmos de forma diferente aonde quer que nós nos encontremos. Um cultiva as flores do pensamento, outros as do trigal, que o Pai protege e abençoa. Então, volto a frisar, isso precisa ser entendido, porque a pessoa, olhando sob o olhar humano, ela acha que aquele é privilegiado, acha que aquele, com os privilégios que ele tem, ele é bafejado pela sorte, ele é colocado nos píncaros materiais, mas é isso que nós deveremos buscar? Não, deveremos buscar usar da melhor maneira a nossa potencialidade, fazermos o nosso melhor, com amor, para chegarmos amanhã tendo feito o melhor, tendo contribuído da melhor maneira com o potencial e com a posição e com a circunstância em que nós nos encontrávamos. Vamos ouvir perguntas. Ouvindo, né, lendo essas dúvidas de Pedro, nós podemos entender que, na verdade, são as dúvidas que nós temos até hoje, né? Nós ficamos preocupados com essas desigualdades, nós estamos olhando a vida do outro. Isso quer dizer o que para nós no sentido assim? Em 2000 anos a gente não mudou nada, a gente está parado no tempo, a mensagem do Cristo ainda não chegou para a gente. O que seria isso? Significa que nós nos hipnotizamos pelas coisas materiais de há muito tempo. E elas são de difícil superação. O Cristo, com seu poder de persuasão, a doutrina espírita reabilitando o cristianismo com seu poder e com as suas possibilidades, está tentando fazer o melhor por nós, que já somos almas, que estamos afeitas ou estaríamos a acordarmos, a despertarmos que somos um espírito e não um corpo, que somos uma realidade e não uma aparência. Então, enquanto nós não olharmos desta forma, nós estaremos deixando-nos avaliar pelas exterioridades. E aí estaremos nos apequenando, estaremos fazendo com que a nossa vida seja pura e simplesmente uma hipocrisia, um jogo de cena, um jogo de aparências. Mas vamos adiante. Achas que uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que lhe varrem os detritos? Ou seja, tudo tem a sua finalidade. Tudo tem o seu significado. Volto a frisar, não dá para que façamos uma comparação de coisas diferentes. Todas têm a sua importância e todas são vistas desta maneira. Todos fazendo com amor, contribuem de forma diferente. Então vamos lembrar, existia um lixeiro que passava cantando na cidade de Uberaba, passava cantando e as pessoas
que sabiam e queriam ouvir a este lixeiro que passava cantando. Foram levar a Chico Xavier essa colocação. Chico, tem um lixeiro que passa cantando. Ele falou, ele faz parte da nossa equipe espiritual. Ele veio para alegrar as pessoas e os quarteirões, por onde ele passa. Então, veja bem, além de fazer com amor, além de fazer com entrega, além de fazer com devoção, ele estava levando para as localidades uma brisa de paz, uma brisa de alegria. É isso que nós temos que entender. Não existem trabalhos maiores ou menores. É a forma pela qual fazemos. Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem os pagaria? Então cada um tem a sua finalidade. Vês, portanto, que antes de qualquer consideração é preciso santificar todo o trabalho útil. Todo trabalho útil é santificado, desde que é feito com utilidade, com devoção, com entrega da melhor maneira. Como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Então, se ele é uma morada de Deus, eu cumpro o meu papel. E fazendo o meu papel, estou contribuindo com o meu Pai. E fazendo da melhor forma, eu estarei com a consciência tranquila. É isso que é importante, o resto é detalhe. Ah, mas eu quero saborear as coisas da onde mesmo? Como nos fala Allan Kardec, é pueril e banal aqueles que se atrelam às coisas materiais porque não sabem do que nos espera quando olharmos e vivermos a vida espiritual amanhã. É pueril e banal, é tolo, é muito pequeno. Já pensaste que se a tua esposa cuida das plantas da tua horta, Joana de Cusa educa as suas servas. Qual das duas cabe responsabilidade maior? A tua mulher que cultiva os legumes ou a nossa irmã que tem algumas filhas de Deus sob a sua proteção? Então Jesus está ainda dando uma outra conotação. Qual a conotação? De responsabilidade. Quem tem maior responsabilidade? Será que nós estamos querendo maiores responsabilidades? Ou estamos querendo apenas usufruir daquilo que nos é dado? Então a responsabilidade é isso aqui. Joana de Cusa tinha essa noção, educar aquelas mulheres que eram filhas dela, que precisavam de uma orientação clara, bem definida, bem delineada, para que ela pudesse, a partir daí, fazer a sua tarefa. É isso que nós temos que entender. Eu faço a minha tarefa, está nas minhas possibilidades de fazer isso. Eu estou fazendo ou eu estou aquém? Estou gastando energia com revolta, com insatisfação, demonstra a minha imaturidade, a minha materialidade, a minha falta de compromisso com as coisas reais da vida. Mas vamos adiante. Quem poderá garantir que Joana terá essa responsabilidade por toda a vida? E não teve. Então Jesus estava mostrando a Pedro para que ele entendesse. E a vida dela mudou, e ele ficou sabendo dessa mudança. A vida de Joana, porque a vida é cheia de altos e baixos em nível material. Ora estamos com a saúde e ora com a doença. Ora com a percepção, com a prosperidade material e ora com a dificuldade material. Ora com a relação favorável, ora com as relações humanas difíceis, problemáticas. É assim a vida de provas e expiações. Então, na vida dela, quem poderá garantir que isso será algo normal? E a pessoa tem maturidade para, em perdendo as coisas da matéria que ela tanto lutou, superar estas adversidades? Ou ela vai se sentir muito mal? Então esse é o grande problema. Se ela não tem elementos, ela vai se sentir relegada, esquecida, é uma pessoa de menor qualidade. Então, no mundo, há grandes generais que, apesar das suas vitórias, passam também pelas duras experiências de seus soldados. Então é isso, grandes generais que têm momentos difíceis. Assim, Pedro, precisamos considerar em definitivo que somos filhos e servos de Deus, antes de qualquer outro título convencional dentro da vida humana. Enquanto eu não me situar como servo de Deus e filho dele, eu posso levar o bom ânimo, posso levar o esclarecimento, posso levar esta convicção, posso semear junto aos outros isso que o Cristo nos trouxe, isso que a doutrina espírita nos reabilita, para que as pessoas tenham outro entendimento, ou eu terei feito como os outros fazem, vivido a vida materializada. Então, se nós não entendermos que o título convencional é bobagem,
são coisas supérfluas e passageiras. Quantas pessoas tiveram cargos e posições em uma determinada vida e perderam toda cargo e posição porque usaram mal. Aquilo não era um talento adquirido e bem utilizado, era uma prova que ele não soube se utilizar e aí vai viver uma expiação dificílima. Então, nós não temos que buscar outras coisas. Necessário é, pois, que disponhamos o nosso coração a bem servi-lo, seja como rei ou como escravo, certos de que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição que mereçamos. Entendido isto, mereçamos em termos espirituais, não é mereçamos em termos materiais. Não, isso não é privilégio. Volto a frisar. Viver a vida da riqueza ou da pobreza são provas necessárias ao meu espírito. São provas necessárias à beleza e à feiura, ao meu espírito para adquirir os valores essenciais, sabendo que eu não sou o corpo, eu não sou esta circunstância transitória, eu não estou nessa realidade de gênero, eu estou apenas, eu não sou. Então, eu não sou bafejado porque eu sou rei, eu não sou relegado porque eu sou escravo. Muitas vezes, na maioria delas, eu estou na melhor situação porque eu usufruí, melhor, usei mal e volto para reparar o meu erro. Isso é que é importante. A pessoa tem que ter essa noção, porque se ela não tem, ela perde a noção e a certeza de que tudo está certo e fica revoltada. Visão material leva à insubordinação, à revolta, a imaginar que são as coisas materiais que vão nos adequar à vida melhor. Não é. É a vida espiritual, é a percepção espiritual, é a mudança do homem, é a mudança de conceitos, padrões do ser humano que fará a grande mudança humana. Fora disso, é mentira. Essas são coisas que vão ser desfeitas adiante. O discípulo, ouvindo aquelas explicações judiciosas e confortado com os esclarecimentos recebidos, interrogou: Mestre, como deveremos interpretar a oração? Então, como é que eu devo pedir, então? Em tudo elucidou Jesus. Deve a oração construir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Então é isto. É uma conexão que nós teremos que fazer de forma natural. Não são muitas palavras, são coisas feitas com ardor, com entendimento, com convicção, que nos dará este refrigério, que nos dará a certeza que estamos sempre no melhor lugar, na melhor circunstância. Neste intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Então nós deveremos abrir o coração. O Pai nos ama, o Pai vai nos dar todo o amparo, desde que estejamos com humildade, sempre mostrando que a gente não entendeu, e as respostas se farão a partir desta proteção que se fará junto a nós. Estamos bem intencionados, estamos com boa vontade, não estamos entendendo, vamos solicitar que o amparo e o refrigério se faça para que eu entenda e continue a minha trajetória. Eu entendi a grosso modo, eu quero um detalhamento maior, às vezes pode me ser dado. E vem um sonho, e vem uma inspiração, e vem uma percepção que me traz agora uma certeza. Eu estou tranquilo. Estas confidências lhe atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque é uma catarse. Eu saio de mim mesmo, o Pai me ampara, através de amigos espirituais, do nosso protetor, e nos dá toda a resposta necessária, porque Deus lhes concederá de sua luz. Então, quando a gente for com humildade, fazendo com sinceridade de propósitos, querendo efetivamente o melhor, nesta singeleza, teremos a resposta. É necessário, portanto, cultivar a prece, para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. Então, quando nós imaginarmos que sem prece há uma alma qualquer pode se manter elevada nos seus propósitos, é mentira. A prece é aquela conexão natural. Volto a frisar, não precisa ser com muitas palavras, precisa ser algo que se estabeleça de forma natural, de forma plena.
é indispensável, conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. Então, é a prece que fará com que essa conexão se instaure, se efetive. Jesus saía do convívio e ia ao monte para orar, porque ele, além das responsabilidades, ele queria efetivamente fazer a vontade do Pai. Ele e o Pai eram ou estavam em unidade, como não é? A partir do momento que ele atingiu o estágio de perfeição relativa e foi tendo responsabilidades, isso teve que ir tendo este respaldo, essa conexão. Vamos adiante. Entretanto, Pedro, observamos que os homens não se lembram do céu, senão nos dias de incerteza e angústia do coração. Nestes instantes, as pessoas vão ao centro espírita, vão às casas religiosas, fazem solicitações. Se a ameaça é cruel e iminente, o desastre, se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes dobram os joelhos. Ou seja, percebem a fragilidade, percebem que são falíveis, percebem que estão frágeis. Porque é isso que a pessoa precisa entender. Nós somos frágeis em todos os instantes. Nós temos que ter essa noção. Pode uma coisa acontecer e amanhã não estarmos mais aqui. Pode algo ocorrer e nós estarmos agora em condições diferentes. Como é que eu vou agora ter a serenidade? Se eu tiver convicção. Se eu não tiver convicção, se eu não tiver um olhar espiritual, eu vou balançar. Eu vou gerar dentro de mim uma certa revolta, uma certa insatisfação. Mas quanto não deverá sentir-se o pai amoroso e leal, de que somente o procurem os filhos no momento do infortúnio, por eles criados com as suas próprias mãos. Então a pessoa precisa entender como é que o pai nos vê quando nós só buscamos a ele nestas horas, nas horas difíceis, nas horas problemáticas. Como é que o pai nos vê? O pai nos vê como seres imaturos, seres materializados, seres que não têm uma convicção plena. Em face do relaxamento dessas relações sagradas por parte dos homens, ou seja, eu só busco nas horas incertas, eu só busco nas horas que eu estou frágil, nas horas em que a vida está me dando aquilo que eu acho melhor, eu me esqueço. Então, por parte dos homens indiferentes ao carinho paternal da providência, que tudo lhes concede de útil e agradável, o Pai nos dá o melhor, espiritualmente falando, mas a gente quer aquilo que a gente acha melhor. A gente é criança irracível, mimada. Improficuamente desejará ao filho uma solução imediata para as suas necessidades e problemas, sem remediar ao longo afastamento em que se conservou do pai no percurso. Ou seja, uma criança que mostra a sua imaturidade, corre para o pai na hora da dificuldade, na hora do problema. E na hora que tudo está favorável, o que ele faz mesmo? Ele acha que ele é poderoso, que ele é autossuficiente, que ele pode. E aí como é que nós somos vistos pela espiritualidade? Isto aí. Pessoas arrogantes, prepotentes, que na hora devida, na hora do problema, nos submetemos aos desígnios do Pai. Ou seja, como nos fala Kardec, poucos são aqueles incrédulos convictos, para não dizer que não existe. Na hora difícil a gente não dobra apenas o dos joelhos, faz de tudo, postergando-lhe os desígnios, respeito às suas questões íntimas e profundas. A gente vai postergando, a gente não quer mudanças, a gente quer solução de problemas materiais e não quer mudar preceitos e valores da intimidade. Simão Pedro ouvia o mestre com uma compreensão nova. Então Jesus trouxe a ele uma nova compreensão. Não podia apreender a amplitude daqueles conceitos que transcendiam o âmbito da educação que recebera. Então ele não podia entender em profundidade. A educação que recebera não é a educação nos templos, a educação de aspectos do espírito. Poucos podem compreender, infelizmente. Poucos estão afeitos a esta percepção. Mas procurava perceber o alcance daquelas elucidações, a fim de cultivar o intercâmbio perfeito com o Pai sábio e amoroso. Então ele queria manter esta conexão agora ativa, ele agora sempre buscando, sempre agora se fazendo alguém, um filho crédulo, um filho que estava sempre querendo fazer as vontades do Pai, imaginava ele.
cuja assistência generosa Jesus revelara, dentro da luz dos seus divinos ensinamentos. Então, ele estava querendo, afeito a isso. Decorridos alguns dias, estando o mestre a ensinar aos companheiros uma nova lição referente ao impulso natural da prece, Simão Pedro lhe observou: Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. Então ele tentou manter a conexão. Vamos ver como é que ele estava fazendo a estas súplicas. E o que tens pedido a Deus? Interrogou o mestre sem se perturbar. Tenho implorado a sua bondade, que aplane os meus caminhos, com a solução de certos problemas materiais. Ou seja, não havia entendido, não havia compreendido. Coisas espirituais são respondidas nos dando forças, nos dando lucidez, nos dando outra percepção, nos dando outro entendimento, e a vida tem outra conotação. Jesus, contemplando longamente o discípulo, como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da sua obra evangélica, então ele estava examinando as pessoas, todos os apóstolos, mesmo Mateus, mesmo aqueles que eram mais bem posicionados mentalmente, não tinham essa maturidade espiritual. Isso não é questão de inteligência. Isso é questão de maturidade espiritual, de olhar a vida sob outro prisma. E até então eles não estavam olhando. E Jesus estava dando estes referendos a eles. Contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, esclareceu com brandura e convicção: Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que não te retires da prece inquieto, a não ser inquieto e desalentado. Então, enquanto a prece for para isto, você vai sair dela inquieto e desalentado. Porque a prece é outro objetivo. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia, pedir lucidez. A teu respeito, receberás pela oração os bens divinos, do consolo e da paz. Enquanto nós estivermos pleiteando coisas, nós não teremos agora o refrigério na alma. Quando nós pedirmos lucidez para entendermos a situação e forças para bem aproveitarmos as injunções e crescermos com elas, então aí nós estaremos sabendo utilizar. E aí ele continua: o apóstolo guardou silêncio, demonstrando haver afinal compreendido. Um dos filhos de Alfeu, porém, provavelmente Tiago, reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira a pequena comunidade ali reunida, adiantou-se para Jesus pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. Dispondo-os, então, em círculo, e como se mergulhasse o pensamento num invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria à humanidade. Então, ele foi agora nos ensinar para a posteridade. Vamos ouvir perguntas. Sobre essa questão da prece, né? E a questão do exame de consciência, aquela questão de Santo Agostinho, isso seria uma prece ou seria necessário algo a mais, ou um agradecimento, um pedido, ou só o exame, a reflexão diária, o entendimento já basta? Isso é importante, a gente fazer essa reflexão, pedir forças para que a gente tenha e lucidez para entender o que fizemos e como fizemos, e pedir para que nós possamos ser melhor amanhã. E pedirmos pelas pessoas que convivemos, pelo ambiente em que estamos, para que façamos da melhor maneira. Então é tudo isso conjuntamente. Elevando o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de todas as coisas, exclamou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas. Então, a gente tem que colocar o Pai que estás no céu, santificado. Então, eu estou louvando, porque eu sei que sem Ele eu não mudo os meus padrões, as minhas referências, a minha vinculação. Venha a nós o teu reino.
dando-nos a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias. Então, venha a nós o vosso reino, ou seja, que eu compreenda os teus desígnios, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ela se faz, mas que eu possa entender, que eu possa compactuar, que eu possa colaborar, que eu possa fazer da melhor forma, esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina. Então, tudo chega do Pai. Então, seja feita sempre a tua vontade. Entendamos, a vontade do Pai não é que ela é soberana, ela é muito mais ampla, para não dizer infinita, enquanto a nossa é pequena. Entendamos isso. Prosseguiu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações, ou seja, o que eu faço retorna a mim mesmo. E que cada uma precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro pela exemplificação sublime do amor. Então Jesus estava mostrando este amplexo de amor e mostrando a eles uma forma singela que continha todos os elementos. Isto. Então, para a gente se desvencilhar deste passado, que seja feito o reino, a vontade do Pai, que nos dê, Senhor, o teu amor. Acentuou, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Com conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal. Então é isso, a gente tem que lutar, porque como é que eu faço por merecer algo maior se eu não faço a minha parte? Se eu não sou capaz de perdoar, se eu não sou capaz de me envolver com o bem? Por que eu vou receber do outro este entendimento? Então façamos a nossa parte. Terminou a sua oração dizendo com simplicidade: não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para todos sempre. É assim que a gente precisa sempre avaliar. Assim seja feita, Senhor, sempre a tua vontade. Levi, o mais intelectual dos discípulos, tomou nota das sagradas palavras, para que a prece do Senhor fosse guardada em nossos corações humildes e simples, ou seja, para que isso fosse algo que perpassasse o tempo, para que nós entendêssemos que o Pai espera de nós o nosso melhor, que nós entendamos o Pai sabe o que é melhor e mais adequado. A rogativa de Jesus continha em síntese todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. E não importa que façamos de voz alta, com os olhos abertos, fechados, mas que façamos com amor. Se nós fizermos com amor é o que vale. Se nós fizermos entendendo e saboreando aquilo, não é uma repetição de palavras, é fazer com amor, é fazer entendendo que o Pai espera de nós esta conexão ser estabelecida por nós, porque a conexão dele para conosco está sempre estabelecida, sempre feita. Que nós possamos finalizar o nosso estudo desta noite, agradecendo a Deus e a Jesus por esta oportunidade. E em teu nome, Senhor, gratos e confiantes, finalizamos a prece dando graças a Deus. E que assim seja.